Olá pessoal, dando continuidade aqui no curso de NetBeans aqui no Ubuntu 18, eu vou passar a fazer uma revisãozinha aqui rapidinho dos slides aqui, só para a gente retomar aqui o caminho. Primeiro, nós vimos como fazer a instalação do XAMPP no Ubuntu 18, que daí foi o que? A gente viu a instalação, que era a preparação para o ambiente para utilizar o NetBeans aqui no Linux. Porém, como eu citei, pode ser usado tanto no Windows quanto no Mac, não tem diferença nenhuma, para funcionar tudo da mesma forma. É que a gente está focado aqui em Linux porque o canal é focado em Linux, então por isso a gente está utilizando o Ubuntu, no caso na versão 18. O que queremos mostrar aqui é um sistema completo que vai fazer contato com o banco de dados. Nesse caso a gente vai estar utilizando uma SQL aqui como banco de dados. Então, na videoaula 2, nós mostramos como que era instalar o Java NetBeans no Ubuntu 18. Como instalar o JDK para preparação do ambiente, depois instalar o NetBeans. Então, a gente está montando todo o ambiente para poder fazer o curso aqui. Então, na terceira aula, aqui no terceiro vídeo, iniciamos o ambiente de desenvolvimento, criando a tela de login e criando a comunicação com o banco de dados. O que acabou acontecendo? A gente ficou focado aqui só na conexão. Então, a tela de login foi citada aqui nesse vídeo só porque é com as informações dessa tela que nós vamos estar iniciando as conexões. Então, no vídeo 3 eu mostrei lá o banco de dados que foi criado para a gente estar fazendo a comunicação, a primeira tabela, qual que é as informações que precisa colocar de driver, de link, usuário, senha, qual que é a conexão, como fazer a conexão, como fazer a desconexão no caso com o banco e como preparar ali para poder estar usando o comando SQL para poder estar fazendo a manipulação dos dados no banco de dados. Nesse quarto vídeo aqui, que é a parte de ambiente, também ainda continua a gente vendo a questão do ambiente, será mostrado aqui os recursos de tela de login. É como manipular e utilizar aqui a paleta Swing do View Project. Então, é o que? A gente tem a janela, vou concluir aqui para a gente já ir vendo. A gente tem essa área aqui do NetBeans, que é para fazer a edição. Essa videoaula aqui, para quem já conhece NetBeans, não vai ser interessante, pode até pular para o próximo vídeo, no caso, porque essa aula aqui é voltada para quem não conhece ainda o NetBeans, quer dizer, está aprendendo, vendo pela primeira vez e precisa conhecer um pouco aqui essa parte da paleta do Swing. Então, eu vou criar aqui, tem essas partes que a gente já mostrou e vamos estar mostrando os conteúdos aqui, como funciona cada botão. Mas aqui é no caso só para a gente mostrar como faz a janela. Então eu vou criar uma nova janela aqui, que eu clico o botão direito, venho em novo e vou clicar aqui na opção Form Frame. Eu vou colocar aqui como aula 4, que é só para a gente estar vendo como que faz toda essa manipulação da janela. Então aqui a gente tem a janela, a gente pode aumentar, diminuir conforme a nossa vontade. Eu vou montar algo semelhante a essa janela aqui, só para a gente poder estar vendo alguns componentes. Então a gente vem aqui nessa parte, o que a gente utilizou aqui? A gente utilizou aqui label, JLabel, JLabel, JLabel,
jtext, jpassword, jbutton, jbutton, jbutton. Então, se eu venho aqui, eu venho aqui, coloco um JLabel e eu coloco aqui tela de acesso ao sistema. Aí eu venho aqui e coloco um outro JTable e coloco aqui o usuário. Venho aqui, trago outro aqui e coloco senha. Não necessariamente eu tenho que fazer isso item por item, já descrevendo. Não, eu posso fazer de uma vez aqui. Por exemplo, eu venho aqui, vou procurar o campo de texto, que é um jtext, e puxo aqui. Aqui na parte de senha, como a gente não quer que a pessoa veja qual que é a senha que você está digitando, então a gente pega um campo de senha, que é um jpassword. Deixa mais alinhadinho aqui. E tem os botões. Jbutton. Trazer o outro. E trazer um outro aqui. Aqui eu tenho que deixar em branco, para não ficar aparecendo essa descrição. Então venho aqui e deleto. Clico no botão direito, editar texto e simplesmente apago com backspace. Aqui eu venho aqui e vou colocar acessar. Aqui nesse outro eu vou colocar limpar campos. No caso é para limpar aqui. Essa aqui é uma situação opcional, nem precisaria. Eu estou colocando aqui mais para a gente começar ensinando alguns comandos. E aqui no outro, alterar senha. Para o usuário estar podendo alterar a própria senha dele a qualquer momento. Então venho aqui e posso redimensionar aqui a tela. Aqui eu posso centralizar, posso posicionar. Como que eu posso ver se isso aqui está ficando certinho, tudo? Tem essa opção aqui, que é visualizar design. Eu clico aqui e ele traz aqui para a tela que eu criei. Aqui você pode ver que você consegue selecionar, consegue digitar. Só que mesmo que eu tivesse, ele não está executando. Então as funções não executam aqui. Porque ele não está em execução. E mesmo que tivesse, não tem nada ainda aqui programado aqui para fazer nesses botões. Então isso aqui basicamente é o que você vai ver. Tem outros campos aqui, outros recursos aqui que a gente vai estar utilizando com o passar do tempo, que é caixa de seleção. Nós temos listas. Nós temos tabelas. Deixa eu diminuir aqui. Então, tudo isso aqui com o tempo, nós vamos demonstrando como utilizar alguns desses recursos. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a lista, o checkbox, aqui a outra lista e a tabela.
Então aqui basicamente é o que a gente precisa saber de como tá criando aqui os recursos que vamos estar manipulando com o passar das aulas aí. Então tô voltando aqui pra gente focar aqui. O que é importante a gente conhecer aqui nessa parte do layout? Aqui a gente vai criando as telinhas. Então os JFrame vão sendo colocados aqui. Aqui no form ele vai mostrando aqui a sequência dos componentes. Então a gente tem um JLabel aqui, outro JLabel, outro JLabel, JTextField, JPassword, JButton, 1, 2 e 3. O que é importante a gente saber aqui nessa parte? Que aqui tem as propriedades que nós vamos estar vendo mais para frente, como manipular algumas dessas. E a gente precisa saber que é muito importante aqui a gente está utilizando. Que aqui a gente tem que renomear as variáveis para a gente colocar uma variável, o nome na variável que façam que a gente consiga utilizar no nosso programa. Porque fica difícil a gente simplesmente lembrar aqui que esse aqui é um JLabel 1. Então, nós precisamos renomear esse recurso aqui, no caso desses botões, labels, tudo, para que a gente possa manipular. Eu não vou falar para você que é necessário mudar de todos, porque o que for só layout e ele não for manipulado por nenhum recurso dentro do sistema, não precisa renomear. Entendeu? Tem coisa que se você ficar renomeando só porque você quer renomear também não. Mas o que você for manipular é recomendável você colocar um nome que você lembre, que você possa utilizar, porque você pode fazer combinação de informações, puxar de uma janela para outra, então você tem que saber o que você estava mexendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer com a variável daqui? Que é uma variável importante que nós vamos estar mexendo. Aqui não tem um JTextField. Geralmente eu não mudo isso. Eu deixo com JTextField, coloco um underline, aí eu coloco o nome que eu quero. Por quê? Que eu acabo fazendo dessa forma. Porque se eu pegar e der uma abreviação, JTF, JT, alguma coisa, outra pessoa que for manipular esse programa pode se confundir. Então, o que eu procuro fazer? Como esse código vai estar disponível para vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem manipular, eu prefiro deixar o basicão para qualquer um poder manipular conforme quiser com facilidade, sem precisar ficar pensando muito. Então, se ele é um JTextField, eu vou deixar JTextField. Aí eu vou colocar aqui o usuário. Então, eu coloquei aqui, é um JTextField, usuário. Ok, venho aqui. Ele é um JPassword Field. Ok, JPassword Field, senha. Aqui no button, JButton, acesso. Ou acessar, no caso, vou manter a mesma descrição que está ali. Limpar campos. Limpar campos. Opa, deixa eu só ver aqui que no caso aqui quando eu vou fazendo, eu substituo o espaço por underline. Então, mesma coisa aqui.
underline, alterar senha. Dessa forma aqui, ele vai colocando tudo aqui. Então nós temos aqui o que a gente fez com os nomes alterados. Então isso aqui é algo que eu recomendo como boas práticas vocês estarem utilizando alguma metodologia similar. Não precisa ser exatamente assim, mas de uma forma que fique uma boa prática para que outra pessoa que for ler ou utilizar ou mexer no seu sistema consiga entender o que você está fazendo, fora os comentários, que é importante, conforme mostrado aqui nessa parte aqui. Então, aqui é driver, aqui é o conecta, que daí é o que? Aqui vai estar o banco, a porta, o endereço. Então, que é isso aqui? Esse conjunto aqui quer dizer o que? A URL, que daí a gente poderia colocar aqui, ó, conectar o banco, traço URL, socket, né? Para quem conhece mais a fundo tecnologia, aqui é um socket, mas vamos, que é a combinação de endereço e porta, IP e porta. Então seria o IP, dois pontos, porta, barra, nome, banco, dados. Aqui, usuário do banco de dados e aqui a senha do banco de dados. Então, colocando dessa forma assim, fica fácil para qualquer um que pegar aqui já ler e entender o que ele tá fazendo, o que faz o programa. Não precisa ficar pensando muito. Então, essa aula aqui, eu vou finalizando por aqui, é só para dar uma demonstração desses passos. Como eu disse, vai tendo aulas que elas vão intercalando entre o usuário mais avançado, usuário intermediário e usuário básico. Então, eu mostro uma coisa paralela àquela aula, então quer dizer, a próximas pode ser um avanço, uma nova etapa, como pode ser uma revisão e um detalhamento para quem está iniciando. Então eu mostro ali o geral e posso de repente na aula seguinte pegar e detalhar para quem é iniciante entender tudo o que foi passado naquela aula. Por que que a minha metodologia acaba sendo assim? Porque às vezes a aula detalhada primeiro acaba sendo muito chata. Então, se a aula é muito chata, eu mostrando o que ele faz primeiro e depois dar um esclarecimento, fica assim uma aula mais dinâmica, algo que a pessoa vê e sabe o que está fazendo com aquilo. Então eu prefiro fazer dessa forma, eu mostro um jeito já direto e depois nas próximas aulas eu vou intercalando entre a situação de explicar o básico. Como vai ter explicação de banco de dados, as carry e outras coisas mais. Então vamos intercalando para que todo mundo consiga se nivelar e até o final do curso todo mundo entender o sistema inteiro e poder fazer o que quiser no seu trabalho, ou se você depois quiser desenvolver só por praticar, quem está fazendo só por didática para poder estar vendo, revisando. Então todo mundo vai estar sabendo mexer no sistema de boa, com tranquilidade. Até mais, pessoal, e nos vemos na próxima aula.